Começamos com uma ocorrência na cidade de Araçatuba, bairro Alvorada. Aliás, o Alvorada, nessas duas últimas semanas, quantas ocorrências por lá. Desta vez, um comerciante de 62 anos, ele teve a casa invadida, foi agredido e roubado nesta madrugada. Os ladrões fugiram com o carro da vítima, levando objetos e mais R$ 4.000 em dinheiro, além de um revólver que também foi roubado. O carro, um Jeep Renegade, ele foi encontrado abandonado nas imediações, junto com 2 televisores que haviam sido roubados. O comerciante contou que os 2 rapazes entraram na casa dele encapuzados e um deles armado com um revólver. Após rendê-lo, os ladrões o agrediram com coronhadas e roubaram dinheiro, a arma e 2 televisores, um de 60 e outro de 42 polegadas, mas depois foram encontrados no automóvel. A residência da vítima e o carro foram periciados e o inquérito será instaurado. 2 criminosos invadiram uma casa e fizeram um idoso de 68 anos de refém. O caso foi registrado no bairro Jardim América, em Monte Aprazível. Foi na madrugada. De acordo com a polícia militar, a vítima foi amarrada e deixada dentro de um banheiro pelos ladrões, que fugiram com o carro e os objetos. O idoso conseguiu se soltar e ligou para a polícia. O veículo foi encontrado pouco depois do assalto ser registrado. Contudo, os criminosos conseguiram fugir e não tinham sido presos. Segundo a polícia, o idoso não sofreu ferimentos e passava bem. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. E em Rio Preto, um bancário de 39 anos foi detido depois de ser flagrado tentando embarcar em um voo com 12 munições de calibre 380 no aeroporto da cidade. Ele foi abordado por um funcionário após o detector apontar objetos estranhos na bagagem dele. Questionado, o bancário disse que um amigo pediu que ele levasse as munições após ele ter participado de uma aula de tiro. O homem foi encaminhado para a central de flagrantes, ouvido e liberado na presença do advogado. Ainda segundo a polícia, não havia armas na bagagem e ele não apresentava risco à população. O material foi apreendido e seria periciado. Um servente de 22 anos e um ajudante de 20 foram detidos durante a noite acusados de furtar uma bicicleta em um condomínio de apartamentos no bairro Morada dos Nobres, em Araçatuba. Um deles reside no condomínio ao lado e foi reconhecido pelas imagens de câmeras do monitoramento. A própria vítima, um homem de 31 anos, identificou os autores após descobrir o furto. Ele relatou à polícia que mora em um dos apartamentos do condomínio e, ao retornar do trabalho por volta das 5h30 da tarde, não encontrou a bicicleta na garagem. O morador procurou o síndico e, ao ver as imagens do circuito interno, constatou que a dupla entrou no condomínio por volta das 15h45 pelo portão social, utilizando uma chave. As imagens mostram os 2 caminhando pelo pátio e deixando o local, um deles pedalando a bicicleta da vítima acompanhado pelo outro. Os rapazes foram reconhecidos, já que o de 20 anos mora no condomínio ao lado e a vítima esteve na casa dele no início da noite. De acordo com informado à polícia, o investigado confirmou ter praticado o crime junto com um vizinho dele, o qual teria ficado com a bicicleta. O outro investigado estava na casa dele, também confessou o furto e partes aí foram, evidentemente, levados para a delegacia pela equipe da polícia militar que foi chamada. Eles voltaram lá a confessar o furto e, após serem ouvidos, foram liberados, já que não houve situação flagrancial. Mais uma de Araçatuba, bairro Nossa Senhora Aparecida. Um homem de 38 anos, ele foi socorrido com vários ferimentos na cabeça após ser espancado. Ele é morador do bairro Bandeirantes. Ele disse à polícia que o autor do crime é um desconhecido que roubou R$ 35 em dinheiro e o crime teria acontecido na noite do domingo, ali no bairro Nossa Senhora Aparecida. Segundo aqui a nota, a equipe foi até a rua Guzolândia pouco depois das 21h30, após ser informada que o homem havia sido agredido e que estava caído na rua sangrando. A equipe do SAMU esteve no local.
Os policiais estiveram no hospital e conversaram com o homem agredido. Ele disse que estava de passagem por Araçatuba e que seguiria para Penápolis. O paciente contou ainda que havia ingerido bebidas alcoólicas e foi agredido por um desconhecido que estava armado com uma barra de ferro. O inquérito será instaurado e até agora ninguém foi preso. Uma lesão corporal e ameaça foi na rua Aldo Cinquini, no Colinas, 18 horas. A vítima, de prenome José, o autor de prenome Roberto, tem o vulgo de Beto, compareceu no plantão policial a vítima, informando que estava no local dos fatos um mercado, tomando uma cerveja, quando repentinamente Beto chegou por detrás e deu-lhe uma tacada de sinuca em sua cabeça. E em seguida disse: "Vou te matar em sua casa. Você mexeu com o Satanás." Cruz credo, Ave Maria. A vítima informa que teve reação ou não teve reação diante do ocorrido, sendo ajudado por algumas pessoas que estavam no local. A vítima desconhece a razão das agressões e das ameaças, afirmando que não teve nenhum problema recente que pudesse motivar a atitude do autor. A vítima vai passar pelo exame de corpo de delito, pelo IML, mas diz que não tem interesse em representar criminalmente contra o autor. Mas um boletim foi registrado. No bairro Mão Divina, em Araçatuba, uma jovem de 20 anos, moradora de lá, ela foi presa na manhã de ontem pela polícia militar acusada de tráfico de drogas. Ela confessou que estava comercializando entorpecentes e a justificativa, o Cacá, ela precisava de dinheiro para sobreviver. Então eu vou começar a fazer também, porque eu estou precisando de dinheiro. Isso aqui aconteceu na rua Joaquim Nicolau da Silva. Ela foi abordada na casa dela, depois os policiais foram ao local e encontraram 45 porções de maconha e em um outro ponto da casa mais 26 porções também, além de papel filme, também um rolo de papel e uma faca, além de uma balança de precisão e R$8 em dinheiro. Segundo os policiais que fizeram a prisão, a jovem disse que havia comprado R$1.000 em drogas em porções diferentes, tamanhos, para revender, alegando que precisa de dinheiro para custear a própria vida. Após ser ouvida, está à disposição da justiça. Isso aí é conversa de bandido para delegar. Com né? certeza. Não tem a dúvida. Olha, um dano qualificado foi na rua Silvio Vieira Coelho, na delegacia sede de Birigui. Foi às 5h30 da tarde de ontem. O indiciado, prenome Marcelo. Segundo o boletim de ocorrência, o investigador Fausto noticiou que na tarde de ontem a equipe de investigadores do 1º Distrito Policial, Tiago e Felipe, trouxe o preso para a delegacia sede, já que ali tem uma cela especial. E para ficar aí provisoriamente, o qual aguardaria remoção para a cadeia de Penápolis. Ele foi preso em virtude do cumprimento de mandado de prisão no regime aberto, expedido pela primeira vara criminal de Birigui. Quando o Fausto estava na sala do setor de investigações, ele ouviu barulhos estranhos, estrondos, vindo da cela de presos. Ele foi até o local e surpreendeu o preso desferindo chutes contra a grade de metalão. E ao ser interpelado das razões que ele estava revoltado com o apenamento de sua condenação, o condutor Fausto, no caso investigador, e a testemunha constataram que a grade ficou entortada, causando assim dano ao patrimônio público. O delegado então deu voz de prisão em flagrante contra o próprio indiciado, pelo crime tipificado no artigo 163. E arbitrou uma fiança de R$1.050, que não foi paga, e ele ficou à disposição da justiça. E um publicitário de Araçatuba, bairro Planalto, ele que completou 38 anos na última quarta-feira, ele foi assaltado e teve a picape levada dos bandidos nesta semana. O crime aconteceu enquanto ele pescava no Rio Tietê, em um local conhecido como Mata dos Macacos, próximo à rotatória de acesso à usina da entrada da estrada Caranrezec. O publicitário contou que chegou ao local na pescaria com uma picape Saveiro por volta das 5 da tarde e cerca de 1 hora depois, cadê a picape? Segundo aqui a nota, o veículo não foi localizado e o caso registrado. O destaque final fica por conta de um furto qualificado em residência.
Foi na Rua das Hortênsias, no Cidade Jardim, 2h30 da manhã. Os indiciados, Ligeia e Igor. Ela está desempregada, tem 38 anos e ele tem 32 anos. A vítima, Edson. Segundo consta, policiais foram informados que estavam em patrulhamento. Durante a noite avistaram um casal conduzindo 2 bicicletas aparentemente novas e de alto valor. Momento em que realizaram a abordagem na Rua Canadá, cruzamento com a Rua Groenlândia. De pronto, ambos informaram que haviam acabado de furtar as 2 bicicletas na casa da vítima. Ele pulou um muro de altura, mais ou menos de 2 metros de altura, com facilidade repassou para o lado de fora para ela as 2 bicicletas. Moral da história, levados para o plantão policial, bicicletas apreendidas e eles autuados em flagrante delito.